Aos 15 anos de idade, foi lançado o maior desafio da minha vida. Eu saí de uma aula de balé e fui fazer, juntamente com os meus pais, um trabalho voluntário no Instituto de Cegos Padre Chico. A diretora do Instituto viu a minha postura e falou: nossa, as crianças do Instituto têm uma postura tão arqueada. Você não quer vir ensinar balé para que elas melhorem a postura e a autoestima? Eu, com 15 anos de idade, pensei: eu ensinar balé? Mas eu nunca dei aula nem para crianças sem nenhuma deficiência. Me considerava totalmente insegura e incapaz para começar um trabalho com crianças tão especiais. Foi aí que meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles disseram: filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que nós temos nas nossas vidas. Eu acredito que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou, ao longo destes mais de 22 anos, realizando esse trabalho voluntário. E, com certeza, foi o trabalho que mais me enriqueceu como ser humano. Através dessas meninas, desses meninos, eu aprendo a cada dia a fechar os olhos da visão, que são extremamente preconceituosos, e abrir os olhos do coração e ver um mundo mais bonito, um mundo com muito mais significado. Só que nem sempre foi fácil. Quando eu cheguei para dar minha primeira aula de balé, eu imaginei que elas iam estar prontas, de coque, sapatilha, meia calça, como qualquer criança quando vai para a sua primeira aula de balé. E, quando eu cheguei, elas estavam de cabelos soltos, descalças, calça jeans. Eu falei: mas vocês que vão fazer balé? Elas falaram: balé? O que é balé? Cadê você? Quem é você? Quando elas começaram a me tocar e sentir como uma bailarina se colocava antes de dançar, elas falaram: nossa, que bonito, que mágico. Você vai ensinar isso para a gente? Com certeza. E, quando eu fui ensinar o primeiro passo de balé, que se chama échappé sauté, a bailarina ela tem que saltar abrindo as pernas e saltar fechando as pernas. Para ficar mais fácil o processo de ensino-aprendizagem, eu falei: imagina que vocês estão saltando fora de um balde e dentro de um balde. E, para minha surpresa, a aluna levantou a mão e falou: tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi. Foi nesse momento que eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo do deficiente visual, fechar os meus olhos, entender como eles entendiam o mundo, para que depois eu pudesse apresentar o meu mundo da dança clássica, que era o que eu estava disposta. Então, foi essa troca de mundos que fez nascer um método todo através do toque e da percepção corporal. As alunas vão tocando o nosso corpo, sentindo o movimento e depois reproduzindo no seu próprio corpo. E esta magia acabou contagiando essas meninas de que tudo é possível quando se tem força de vontade e se acredita num sonho. Hoje, com muito orgulho, eu falo que é a única companhia profissional de balé de cegos no mundo, recebendo aplausos pelo mundo afora, não pela deficiência, e sim pela bela arte, pela qualidade que elas vêm mostrando no palco. Porque era assim que eu gostaria que elas fossem vistas pelo público, as guerreiras nos palcos e na vida. Desde o primeiro dia de aula, elas aprendem que uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. E é isso que elas vêm fazendo, brilhando há muitos anos como as estrelas. E, um dia, eu cheguei desanimada, pensando em desistir, porque eu não conseguia ensinar a leveza que uma bailarina tem que ter ao dançar. Elas dançavam todas muito durinhas, muito firmes, e eu não conseguia entender aquela leveza. Aí eu ficava pensando: eles sempre vão falar, balé de cegos é bonito, mas elas nunca dançam completas como uma bailarina tem que ser, com movimentos firmes de perna e suaves de braços. E aí, quando eu pensei em desistir, eu tive um grande sonho.
Eu sonhei que eu não tinha braços. Eu sonhei que meus braços eram 2 folhas de palmeiras. E se você observar o vento, quando bate na folha da palmeira, é exatamente o mesmo movimento que uma bailarina tem que ter ao dançar. Quando a gente conectou essas palmeiras nos braços dessas bailarinas, elas se tornaram bailarinas muito mais completas. Então, hoje, elas estão dançando fora do país, que eu, como bailarina, nunca dancei. Elas estão dançando balés de repertório, mais de 7 repertórios, coisas que eu, como bailarina, não consegui. Então, eu não queria que elas parassem no meu nível como bailarina. Foi aí que foram contratados professores muito, muito melhores do que a Fernanda. O que eu quero é mostrar para o mundo que o impossível não existe. Essas meninas mostram que todas as barreiras devem ser enfrentadas e derrubadas. E, além disso, que a luz que vem de dentro delas, que a beleza que vem de dentro delas, possa ser espalhada por todos e compartilhada. Porque, quando eu me envolvi no mundo e elas se envolveram no meu, a gente criou esta metodologia. Depois de alguns anos apenas com deficientes visuais, foram lançadas propostas para outros tipos de deficiência. Então, hoje, a Associação Fernanda Bianchini atende gratuitamente 380 alunos com idades entre 3 anos até 3ª idade, aprendendo balé clássico, sapateado, teatro, música, dança de salão, dança do ventre e todas essas atividades. A gente percebe o quanto a arte transforma lágrimas em sorrisos. E é esse o nosso maior objetivo. Eu me sinto agradecida por Deus, por ter sido escolhida e capacitada para um projeto tão lindo e tão transformador de vidas. E é isso que nós queremos levar. E que essas pessoas possam sonhar conosco e transformar muito mais vidas e muito mais sonhos em realidade. Essa história não é da Fernanda. Essa história é um conjunto de muitas outras vidas. E foram essas vidas transformadas que nós vamos finalizar com vocês através da coreografia Olhando para as Estrelas, com a única companhia profissional de balé de cegos no mundo. Tema do nosso documentário Olhando para as Estrelas, porque era isso que as alunas ouviam desde a primeira aula. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Muito obrigada.